Bem, hoje o vídeo é sobre uma resenha de um livro, né? O primeiro vídeo, né, da resenha do livro. O livro é a primeira resenha do livro. Bem, eu vou falar aqui sobre Tratados sobre a Tolerância de Voltaire. Né? É um livro que ele conta sobre, fala sobre tolerância, intolerância e sobre algumas civilizações, como é que elas lidavam, quer dizer, lidavam com as outras religiões que eram diferentes. Durante a leitura desse livro, né, acho que, enfim, a gente já achei que sabia de certas coisas que, esse livro vai falar sobre a morte de um cara chamado Jean Calas, né, que foi condenado à morte porque o filho se suicidou e ele foi acusado por alguma pessoa na multidão que disse que ele era envolvido, que ele tinha envolvimento na morte do próprio filho. Pois bem, por pressão da população, ele acabou sendo condenado e ele foi condenado à morte. Aí o Voltaire ele vai, né, fazer um olhar sobre as diferentes civilizações e alguns casos bastante. Aí ele vai citar os casos da Inquisição, né, que só precisava ter uma suspeita sobre alguma pessoa para que ela fosse condenada à morte. Ele vai citar os jesuítas que foram expulsos da China, casos de intolerância da religião cristã no Japão. Ele vai citar alguns, ela vai buscar razões perdidas e justificativas más, razões más. A intolerância ela só precisa de uma ponta para ela distorcer e levar à violência e derramamento de sangue. Bem, aí ele vai dizer aqui no trecho, né, se você acredita em Deus, né, já no finalzinho, você tem que ser Marte, não carrasco, que é o que muitas pessoas têm que às vezes enveredam por esse lado, né? E ele vai dizer que das religiões a única que vai atrás das pessoas é a cristã, mas ele próprio ele dedica um capítulo aqui a Deus, né? Que ele fala justamente, já que nós somos irmãos, nós temos que aprender a ser mais tolerantes com os nossos irmãos. Voltaire combateu principalmente os ateus, né, e os fanáticos. E ele batia em cima disso daí. E aí ele vai dizer que os males da alma se curam com a razão. Se alguém está devaneando por alguma coisa, ou está vendo coisa demais, a única forma de combater é a razão, né? É nesse ponto aí. E aí ele vai citar o exemplo do Sócrates, que foi condenado por estar corrompendo, né, jovens, mas na verdade ele estava apenas levando conhecimento. Por isso, embora ele diga, defenda, né, vai perguntar por qual crime ele vai ser acusado, e o Sócrates, embora defendendo, usando os argumentos, como seus carrascos já estavam certos da sua condenação, parece uma coisa séria lá, ele vai acabar sendo condenado à morte, embora ele diga, né, esteja do lado da razão, esteja do lado da verdade, ele vai ser condenado sem dó nem piedade. Aí ele vai citar o exemplo também dos romanos. A morte de Sócrates parece um pouco a morte de Jesus, que Jesus não foi morto pelos romanos, foi morto pela população, né, por ele ter causado o ódio de uma certa parcela da população que ficou incutindo revoltas na população. E a população, ensandecida, né, querendo ver sangue, pediu a cabeça de João Batista, pediu a crucificação de Jesus. E aí ele vai dizer aqui algumas palavras. O homem sempre teve necessidade de um freio e, ainda que possa ter sido ridículo, fazer sacrifícios. Um ateu polêmico, violento e robusto é tão perigoso quanto um supersticioso sanguinário. Quando os homens não têm noções sadias da divindade, as ideias falsas ocupam seu lugar, como durante épocas infelizes, se comercia com moeda falsa na falta da verdadeira. Outro trecho que ele vai colocar esse ponto é na página 107, que ele vai dizer aqui: a religião foi instituída para nos tornar felizes nessa vida. O que é necessário para ser feliz na vida que há de vir? Ser justo. Seria o cúmulo da loucura pretender levar todos os homens a pensar de uma maneira uniforme no terreno da metafísica. Então ele é contra forçar as pessoas por uma mesma forma de raciocínio, mas é uma coisa incomum pedir que as pessoas sejam tolerantes. E aí ele vai se finalizar aqui, né, já no finalzinho, na página 115, ele vai dizer que, né, quem pretende tomar uma pessoa como modelo deve assemelhar os seus melhores aspectos. E é isso, né, aqui alguns trechos para vocês, vou colocar uma resenha no blog que eu tenho. E aí, se você gostar, pega o livro, é um livro muito bom nesse momento em que a gente escuta falar sobre pessoas que querem a cabeça de
certos governantes, pessoas que querem instituir o ódio, a intolerância. É um livro que é muito bom e se faz necessário nos dias atuais, certo? É isso aí.